Pronto, então vamos gravar, né, esse treinamento. Sejam todas bem-vindas, a Débora e a Michelle que já estão aqui comigo, tomando um cafezinho, né? Que delícia! Peguem já papel e caneta, porque esse treinamento é um treinamento que serve tanto para quem está começando, quanto para quem já começou várias vezes, né? Para quem recomeça sempre, porque são os pontos-chave que nos trazem retorno no negócio Mary Kay. Tá bom? Olha lá, a Cleusa acabou de começar, né, Cleusa? Tivemos juntas semana passada. Que delícia, seja bem-vinda. Nós vamos começar, tá bom? Estamos aqui gravando para quem não puder assistir ao vivo. Então a gente sempre começa com a nossa oração, né? Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, se conectar com Deus. Por algum motivo, Ele te ofereceu essa oportunidade. Deus, que é o nosso sócio, Ele que é o sócio dessa empresa, Ele nos trouxe essa oportunidade. Que nós possamos estar atentas, atentos a tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, nos mostrar, nos abençoar. Que Ele direcione os nossos passos, nos ajude a fazer as melhores escolhas, a ter a iniciativa necessária para que o resultado aconteça. Que Ele abençoe a nossa manhã, esse momento, nosso treinamento e nos inspire as boas ideias. E, claro, nos favoreça com a coragem necessária para realizá-las. Que assim seja. Amém. Que bom, gente! Começar assim a nossa reunião é sempre uma liberdade para mim, né? Que eu, antes de Mary Kay, já sou uma consagrada na Canção Nova, uma comunidade de evangelização católica, né? E essa oportunidade trouxe algo muito relevante para minha vida, que foi essa possibilidade de conciliar com quem eu sou, né? A Mary Kay veio agregar a Camila, que já era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher, claro, né? Cada vez mais a gente vai se trabalhando para ser e corresponder. Mas eu já estava na Canção Nova, na época que a Mary Kay entrou na minha vida, estava atuando como fonoaudióloga, onde eu conheci a Cleusa, né, Cleusa? Lá no Padre Pio, na Canção Nova. E essa era eu antes de Mary Kay, né? Eu gosto de mostrar porque, assim, quando a gente olha, de repente, né, eu gosto muito disso, de ver, por exemplo, a Cleusa viu a minha transformação, de como eu era uma pessoa comum, né? Uma pessoa, como Mary Kay Ash diria, ordinária, né, do comum, que vive como as outras pessoas, que tem as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, mas que com uma extraordinária determinação caminha para o resultado, né? Então, falar um pouquinho da minha história, retomar isso daí. O quanto que é importante quando a gente inicia esse negócio, ter a visão de onde a gente precisa chegar com as metas que a gente se coloca, né? Eu entrei num momento que eu precisava de uma renda extra de R$ 1.100. E a renda extra viria das vendas dos produtos Mary Kay. Então, quando eu tomei a decisão de pagar, né? Quem conhece a minha história, os cheques que eu assinei na loja de material de construção, para mim não existia a possibilidade do cheque voltar. Então eu falava, não, a Mary Kay tem que dar certo. E era nas horas extras que eu me dedicava, né? E eu gosto muito de falar isso porque a gente não pode simplesmente ir levando Mary Kay, sabe? A gente precisa colocar uma meta pra gente mesma. Mary Kay Ash, a nossa fundadora, ela falava que a melhor forma de competir é com a gente mesma, né? Quando a gente se coloca metas e se desafia a se superar. Então, naquele momento que eu tomei essa decisão, eu precisei me dedicar, né? E eu me lembro que era muito desafiador, né? Não foi fácil essa transição de carreira, foi muito exigente, mas existia um propósito maior, né? Então, mesmo quando eu estava cansada, quando eu queria descansar no final de semana, eu ia lá e fazia uma sessão, uma demonstração, fazia uma venda. Então, assim, a gente tem que começar esse negócio, ou recomeçar, com uma meta muito clara, com um objetivo muito definido, né? Claro que com o passar do tempo, esses motivos vão mudando,
né? Hoje eu já nem moro na casa que eu construí, moro em outra casa, agora tem um outro financiamento para pagar, né? Um valor um pouco maior. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo atento. Por qual motivo eu estou aqui, né? Porque é um negócio, não é passatempo. Acredito que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento do treinamento, mas vocês decidiram estar aqui para aprender alguma coisa que faça o negócio de vocês ter o resultado que trouxe para mim, né? Porque eu sempre digo isso, o que me encanta na Mary Kay é que todas nós temos a mesma oportunidade, exatamente a mesma, né? Nós começamos com o mínimo e podemos chegar no topo desse negócio. É o tempo de cada uma, é aquilo que a gente vai se dedicando e fazendo, é que faz as coisas acontecerem. Então, todas nós começamos exatamente do mesmo ponto. Então, conhecer a nossa história é algo super importante. Por isso, eu vou colocar aqui esse videozinho para vocês assistirem. Há mais de 60 anos, Mary Kay tem sido sinônimo de uma jornada de sucesso e independência. Uma carreira que não apenas transforma a beleza, mas também transforma vidas. A carreira Mary Kay dá a liberdade de criar seu próprio caminho, de acordo com seus sonhos e objetivos. Aqui, você encontra não só oportunidades de ganhos, mas também uma comunidade que apoia a cada passo. Na Mary Kay, não é apenas sobre vender produtos, mas sobre construir relacionamentos, desenvolver habilidades e alcançar sonhos que pareciam inatingíveis. Com programas de reconhecimentos incríveis, treinamentos imperdíveis e um suporte excepcional, a Mary Kay oferece mais do que uma carreira, oferece um estilo de vida. Aqui, a oportunidade e o potencial de ganho são ilimitados. Descubra esse mundo de possibilidades. O sucesso espera por você. Não é só sobre vender, né? É sobre relacionamentos, é sobre se desafiar, é sobre construir histórias e é sobre realizar sonhos, tá? Então, nesse momento, eu queria que você refletisse. Qual é o seu maior sonho, o seu maior motivo, né? Quanto que você pretende, né? Que você precisa do retorno financeiro de Mary Kay? Porque isso é muito importante para a gente saber o que a gente quer, né? Então, imagino que vocês estejam com papel e caneta. Escreva aí no papel, né? O que que você gostaria de realizar? Né, se hoje existe uma necessidade emergente, né, alguma dívida para ser paga, quitada, se hoje você planeja mudar de casa, mudar de carro, né, colocar seus filhos numa outra escola, pagar um tratamento médico para alguém, ter um plano de saúde, né? Eu não sei o que que hoje é a sua necessidade, mas eu acredito que essa necessidade tenha um valor real, né? Real em reais mesmo. Então, um valor que você precisa levantar em dinheiro, né? Para dizer assim, se a Camila começou pelo motivo de pagar o material de acabamento e ela tinha que levantar R$ 1.100 todos os meses, então imagina isso lá em 2007, né? É, as pessoas nem conheciam Mary Kay direito, né? Nem existia rede social, porque as pessoas nem sabiam como que era. Às vezes eu perguntava, falava, você já conhece Mary Kay? Hã? O que que é isso? É de comer? É de vestir? O que que é isso, né? Mary Kay? Mary Kay, né? Então, assim, foi um desbravar que trouxe resultado. Por quê? Porque existia uma determinação extraordinária, tá? Então, eu quero dizer para vocês que é possível conquistar o que você deseja, desde que você se comprometa, né? E o melhor comprometimento é consigo mesmo. Então, quando a gente fala da Há empresa, mais a de, gente precisa entender há que mais existe uma história, né? Na Mary Kay que ela é muito especial. Então, assim, a Mary Kay ela começou em 13 de setembro de 1963. Mas ela veio através de uma experiência de mais de 25 anos em vendas diretas da nossa fundadora. Então, assim, tudo que ela trouxe como ferramenta para o nosso negócio, como modo de fazer, como dicas, que inclusive estão nesse treinamento, vieram de uma experiência, daquilo que Mary Kay Ash viveu que deu certo e daquilo que ela viveu que não funcionou e que ela mudou. Então, assim, quando a gente entende que a Mary Kay é algo muito simples de construir e de desenvolver, nós temos
uma receita pronta nas nossas mãos, que é só seguir, né? A Michelle já está mais tempo na Mary Kay, né, Mi? Já estão muitos anos juntas, muitos anos de história. Ela até comentou que minha casa era linda, ela já veio na minha casa, né? Já dormiu na minha casa, não foi? Há muitos anos atrás, como consultora estrela. E ela sabe que o negócio não mudou, né? O negócio continua da mesma forma. Tem 19 anos que eu entendo que o negócio Mary Kay continua da mesma forma. Hoje nós temos formas multiplicadas, mas a base, a receita, ela continua funcionando, tá? Então, é uma empresa que funciona igual aqui e na China, né? A gente tem aquela frase, né? Lá na China, nem aqui nem na China, não, é aqui e na China, né? A Mary Kay existe lá na China, existem mais de 35 países ao redor do mundo e todas consultoras de beleza, consultores de beleza, que tem um kit, que vai fazer a demonstração, que estuda sobre o produto, que cria relacionamento, que fideliza cliente, que tem produtos de excelência, que tem 100% de satisfação. Então, todo mundo faz a Mary Kay na receita que precisa ser feita e tem sucesso, tá? Aqui no Brasil, desde 1998, nós ocupamos atualmente o quinto lugar no ranking mundial das subsidiárias, né? Com mais de 200 mil consultores, mais de 2 mil diretores, mais de 85 diretores nacionais, mais de 500 rosas pelas ruas do Brasil. E nós temos vários selos certificados, né? Então, isso é muito bacana a gente saber e ter esse conhecimento, porque cada vez que a gente se orgulha, né, do que a gente tem, do que a gente oferece, que é uma empresa realmente creditada, né? Credibilizada, ela é assim, ó, atestada e aprovada no mundo inteiro. Então, nós temos diversos selos de certificação. Nós temos o selo de top 1 de vendas diretas em cuidados com a pele e em maquiagem no mundo, né? Então, assim, o que que traz essa consciência? Primeiro, de que é um produto de excelente aceitação. Então a gente não precisa enganar cliente nenhum, né? Consumidor nenhum. Os nossos produtos eles já são muito bem aceitos no mercado porque eles prometem, não, eles não só prometem, eles entregam aquilo que de fato o nosso cliente quer. E aí, quando a gente pensa em top 1 de vendas diretas, que nós somos uma empresa de vendas diretas, esse atributo tem muito a ver com a relação cliente-consultora. O que nós oferecemos de atendimento personalizado, de cuidado com as nossas clientes, de acompanhamento, com certeza tiveram um peso muito grande para esse resultado aí de top 1, né? Porque nós não simplesmente vendemos cosméticos. Nós prestamos consultoria, então nós ensinamos as nossas clientes a usarem os produtos, a tirarem o melhor proveito dos nossos produtos, né? A ficarem satisfeitas com o resultado. Então essa relação ela nunca rompida, né? Pelo menos não deveria, e nós precisamos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Além disso, na América Latina, nós temos também o selo de certificação de top 1 como marca, tá? De maquiagem facial e maquiagem para os lábios. Então, olha que bacana. Também na América Latina nós temos essa certificação. E no Brasil, a marca top 1 de bases, né? Ei, Pri, bem-vinda. E aí, uma coisa que é muito diferenciada também, que na Mary Kay nós tivemos um selo que nos orgulha, que é a top 1, marca top 1 em satisfação geral das consultoras. Então é muito interessante a gente ver que assim, ó, não é a Mary Kay que compra essa pesquisa. São empresas que não são contratadas, né? São empresas de mercado que avaliam o mercado e o consumidor e atestam as marcas. Então, nós tivemos esse selo justamente porque existe uma história, existe uma credibilidade no mercado, existe uma ação que é validada, né? Então, essa satisfação geral das consultoras no Brasil, e além disso, de ganhos obtidos, que foram duas marcas que saíram ao mesmo tempo, dois selos que saíram ao mesmo tempo. Top 1 de marca em satisfação das consultoras e top 1 de ganhos obtidos pelas consultoras, tá? Então, é a empresa de vendas diretas que mais te dá desconto para comprar e revender. A história de Mary Kay Ash, ela é extremamente inspiradora, né? Como eu comecei aqui dizendo para vocês, no treinamento presencial a gente assiste o filme de Mary Kay Ash. Aqui no online eu vou deixar como tarefa pós,
treinamento, tá? É um vídeo de 37 minutos, é o resumo do livro Milagres que Acontecem, e esse resumo, esse livro, ele é extremamente inspirador, né? Porque Mary Kay Ash, ela não foi só uma grandiosa mulher, mas ela foi atribuída como uma das grandes, das maiores líderes e empreendedoras visionárias do mundo corporativo americano, né? Então, vários livros de administração citam Mary Kay como referência de uma mulher desbravadora, de uma empreendedora, de uma visionária, de uma mulher de sucesso, tá? Porque justamente não foi somente uma, um ideal, não foi somente um propósito, uma filosofia, não. Ela trouxe um negócio. E um negócio que é lucrativo, que é muito bem estruturado, que é consolidado e que tem resultado, tá? Então, nós temos Mary Kay como uma grande referência no mundo administrativo e empresarial. E o que nos torna únicos e diferenciados das outras empresas é justamente porque, como eu falei, nós viemos de uma experiência de Mary Kay Ash, né? Por 25 anos ela lidou no mundo corporativo, ela trabalhou com vendas diretas, então ela mesma aprendeu pela sua própria experiência o que dava certo, o que não dava certo, né? E quando ela trouxe Mary Kay para o mercado, né? Quando ela idealizou essa empresa, foi a partir das experiências que ela viveu. Então, lá em 1963, recém-aposentada, ela conta isso no livro dela, né? Ela sentou na mesa da cozinha dela e foi escrever num bloco de notas tudo que ela viveu de bom e tudo que ela viveu que não tinha sido bom. E aí, quando ela se viu diante daquilo, ela falou: bom, se essas coisas não foram boas, se eu tivesse a oportunidade, a possibilidade de mudá-las, o que que daria, né? Então, foi quando ela, somente com o intuito de escrever um livro, que ela nunca tinha escrito, ela tinha acabado de idealizar uma empresa, né, um plano de negócio. E depois que ela idealizou o plano de negócio, com o plano de carreira, com a forma de fazer, ela pensou no produto, né? E aí ela falou, por que não cosmético? Cosmético é um produto de reposição que cria relacionamento com os clientes, né? Porque uma época ela vendeu livro e ela falava vender livro era o início e o fim de uma cliente, porque ninguém recomprava livros. Então, cosmético era um produto de reposição e naquela época já, né, a partir dos 20 anos, as pessoas já tinham essa cultura de se cuidar, pelo menos nos Estados Unidos, né? No Brasil isso é mais recente, essa coisa, essa cultura do skincare, né? Ele é mais recente, tá? E aí uma coisa que é muito importante da gente considerar, né? Por que que Mary Kay é uma empresa muito especial? Por que que a gente não precisa competir? Né? Então, existe um princípio e valores na nossa empresa que dizem de tratar o outro como gostaria de ser tratado, né? Mary Kay Ash, ela era batista, tinha uma grande intimidade com Deus e ela conta também, né, no livro dela que ela tomou Deus como sócio, né? Então, ela fez questão. Gente, minha rinite, desculpa. Ela fez questão de trazer para a empresa esse grande diferencial, né? Que o outro é alguém. Então, ela dizia que todos nós carregamos no nosso pescoço uma placa invisível que diz: faça-me sentir importante. Né? O faça-me sentir importante acaba nos direcionando a fazer pelo outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Porque o outro é alguém e é alguém importante, né? Então, por isso a Mary Kay tem essa fidelização dos clientes. Toda vez que a gente está diante de alguém, Mary Kay Ash falava, Mary Kay se destina para qualquer pessoa que respira, tem pele e está a 1 metro de distância, né? A gente precisa criar um vínculo e perguntar se essa pessoa conhece os produtos da Mary Kay. E é muito importante a gente verificar isso, né? Você já conhece os produtos da Mary Kay? Quem que te atende na Mary Kay? Você já tem uma consultora? Então, se ela já tem uma consultora, existe alguém que é importante, que passou antes de mim e que já fidelizou aquela cliente. Então, eu não tenho o direito de romper esse vínculo, né? Então, quando a gente fala da regra de ouro, é uma regra de cuidado profissional e ético entre nós, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, a cliente fala assim, mas eu compro de quem eu quiser. Tá certo, a cliente ela tem o direito de comprar de quem ela quiser, mas eu como consultora é que não posso vender para ela, né? Então,
quando eu me coloco no lugar da outra consultora que já teve um trabalho antes, eu gostaria de ser tratada dessa forma. Então, assim, é, se a cliente insiste, fala assim, mas eu quero comprar com você, ok. Então, se eu fosse a outra consultora, eu gostaria de saber. Então, a gente pede para a cliente resolver isso com a consultora dela, né? Então, a gente fala assim: olha, Michelle, seria uma alegria te atender, mas eu entendo que a Débora já é a sua consultora, né? Então, ela tem todo um trabalho feito, com certeza vocês já criaram um vínculo e tal. Eu não posso, né? Não seria ético da minha parte romper com isso. Então, vejo que você faz questão, então eu gostaria que você falasse com ela e combinasse isso com ela, pode ser? Então, assim, se a cliente realmente quiser, ela vai atrás da consultora dela e vai dizer, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado. E por que que eu gosto de frisar isso, gente? Porque é o que mantém a nossa empresa um negócio saudável, onde a gente não precisa competir. Porque imagina, a gente vê isso muito no mundo corporativo, né? As pessoas disputando espaço, as pessoas disputando clientes, né? O quanto que existe rixa, por exemplo, em lojas, em concessionárias, né? Onde as pessoas ganham comissão, então elas disputam o cliente, elas puxam o tapete umas das outras. E aqui a gente não tem isso, né? Porque a gente entende que cada um tem o seu espaço. E que se a gente cresce juntos, né, nós nos tornamos mais fortes como marca, inclusive. Porque imagina, uma cliente que ela é atendida somente por uma consultora, essa consultora tem um histórico, né? As minhas clientes aqui, elas falam assim: Camila, minha base está acabando. E aí, uma dica, né, já para vocês, eu já registro o nome da pessoa, né? Cleusa Cortez, base W160, eu acho que é a sua, né, Cleusa? Eu já ponho no contato da pessoa, né? Porque facilita. Quando a pessoa me pede, às vezes eu não estou perto da ficha, ou eu não digitalizei ainda a ficha dela, aí eu já sei qual é a base para atendê-la. Então, essa valorização que a gente dá para o cliente é algo que nos faz únicos, né? Então, cria uma confiança, uma credibilidade que é algo muito bacana, tá? E Mary Kay Ash, além disso tudo, nos ensinava que é possível conciliar as prioridades, né? Colocar em equilíbrio Deus, família e carreira, tá? Então, assim, são muitos pontos valorosos do nosso negócio que é muito importante da gente entender, porque com certeza isso tudo tem um peso naqueles selos ali que a gente viu. Aí, como eu falei, né, Mary Kay não é somente uma filosofia, uma idealização, um ideal, né, a gente brinca, né, não é um mundo, só um mundo cor-de-rosa, né, é algo que é real e que traz retorno financeiro. Isso é muito importante da gente entender, né, porque quando a gente entende um negócio como um negócio, a gente precisa tratá-lo como um negócio. Então, entender que o recurso que Mary Kay me proporciona é algo muito materializado, muito real, para realmente transformar a minha vida, tá? Então, assim, se a gente entender que o negócio Mary Kay é valoroso tanto quanto, por exemplo, você abrir uma loja, né? Porque muita gente fala assim, eu percebo isso, tá? Já vi, inclusive, consultoras que deixaram de ser consultoras para abrir um comércio. Aí eu falo, meu Deus, mas abrir um comércio exige muito mais investimento financeiro e muito mais investimento de tempo, né? Então, assim, e as pessoas têm ainda essa cultura, né, que valoriza o outro porque ele abriu uma loja de roupa. Nossa, você viu que legal? Fulano abriu uma loja de cosméticos. Ai, fulano abriu uma loja de roupa. Ai, fulano comprou um supermercado. Ai, fulano... Sabe? E aí a gente esquece que o nosso negócio é um negócio. É um negócio, tá? Então, só para a gente entender isso, que é muito bacana para a gente poder também afirmar isso para a gente, né? Ter isso muito consolidado como um negócio, mas também para falar para as pessoas que se interessam pelo negócio. Que se a gente fosse, por exemplo, abrir uma loja, por mais simples que fosse, né? Uma loja de produtos da China, da Shopee, que eu compre e revenda, sei lá, eu teria um investimento muito maior, né? Então, por exemplo, se eu fosse abrir uma loja de bairro, eu nem tô falando de franquia, né? Claro que não, franquia tá muito longe disso.
Mas assim, nem tô falando de uma loja em shopping, nem tô falando de uma loja num bairro chique. Tô falando de uma loja num bairro pequeno, que você tivesse que contratar um aluguel, né? Que você tivesse que contratar mesmo, né? Fazer um contrato de aluguel, sei lá, pelo menos R$ 2.500. Só que isso não basta, você vai ter que abrir uma empresa, então você vai ter que ter um custo com contador mensal. Aí você vai ter que contribuir com os impostos. Aí você vai ter que contratar um funcionário. Aí você vai ter que ter produto na prateleira. Porque como que é que você vai abrir uma loja com as prateleiras vazias? Né? Então, todo esse investimento que a gente joga ali por baixo, uns R$ 30.000, você vai ver daqui a 2, 4 anos, né? Porque imagina, tudo aquilo que você colocou naquele estabelecimento, você depende das pessoas, desculpa, entrarem no seu estabelecimento, você precisa vencer a concorrência e com o lucro de pouquinho em pouquinho e recuperando o que você investiu. Aí, quando a gente olha versus Mary Kay, né, o investimento mais alto que uma nova consultora tem hoje é comprando o kit mais caro, que é R$ 169,90, e fazendo um investimento maior, que é um pedido de 40%, R$ 1.920. Então, aqui na Mary Kay, o investimento maior que a pessoa vai ter é menor do que só o aluguel lá da outra, sabe, de um mês. Então, assim, todo o investimento de um negócio que começa é menos de R$ 2.100. Para ter um retorno em quanto tempo, gente? Em um mês, é possível? Você vender R$ 3.000 num mês é possível? É muito possível. Que dirá 2 meses, 3 meses, né? Então, esse investimento é imediato. É imediato. A não ser que a pessoa tire todos os produtos para o seu uso pessoal, né? A não ser que a pessoa dê presente para as outras pessoas, porque existe isso. Às vezes a consultora comprou e aí começa, aí dá presente para amiga, dá presente para mãe, dá presente para não sei quem. Aí daqui a pouco fala, ah, não vi dinheiro na Mary Kay. Claro que não viu, né? Saiu dando de Papai Noel. Então não é assim, né? Então é isso que eu falo, de encarar o negócio como um negócio, tá bom? E aí aos poucos a gente vai entendendo isso. Bom, então vamos lá. Já que é um negócio, mas é um negócio que é atestado, qualificado, que tem um histórico, que tem princípios e valores, é um negócio rentável, tá? E a forma de ganhar dinheiro na Mary Kay passa por duas grandes vias, né? Então a primeira via delas é a venda. Então, a gente começa vendendo, porque nós somos uma empresa de vendas diretas. Então, nós vendemos os nossos maravilhosos cosméticos. Então, a gente começa oferecendo a venda para as pessoas, oferecendo a experiência, né? Experimentar o produto, usar um produto, comprar um produto e ficar fiel à marca. E aí, falando desses produtos, Mary Kay Ash, ela já dizia que nada acontece até que alguém venda algo, certo? Então, o nosso negócio passa pelas vendas, não tem como. Não existe a possibilidade de você entrar na Mary Kay e falar assim: quero fazer carreira, só carreira. Não, porque primeiro, que para fazer carreira você precisa iniciar outras consultoras. E para que essas consultoras sejam bem-sucedidas, elas têm que vender. E que elas aprendam a vender, elas aprendem com quem? Com você. Então, a gente passa pela habilidade desenvolvida de vender os nossos produtos. Então, o que que a gente precisa considerar? Considerar, primeiro, que nós temos produtos de qualidade. Segundo, que a Mary Kay ela traz todos os meses promoções. Então, existem promoções que vêm no catálogo, que a gente chama de promoções Venda Mais, né? Pelo próprio nome já diz, então, para a gente vender mais, porque tá com preço reduzido para o consumidor final. E nós temos as promoções Lucre Mais, que são promoções exclusivas para Círculo das Estrelas. Então, o nome já diz, você paga menos, vende pelo preço da revista e ganha maior lucratividade. O que a Mary Kay traz também? A cada bimestre, a Mary Kay lança algum produto. Então, assim, o que que a Mary Kay trouxe nesse mês de maio? Trouxe a máscara Great Heights, né? A máscara de cílios Great Heights,
a prova d'água. Então, toda vez que a Mary Kay traz um lançamento, é uma oportunidade de quê? Da gente fazer contato com os nossos clientes, né? É uma desculpa para a gente fazer um acompanhamento com as nossas clientes. Olha, eu quero te contar uma novidade. A Mary Kay acaba de trazer uma nova formulação da máscara Great Heights, agora à prova d'água. Você que gosta de uma máscara que te deixa segura pelo dia inteiro, né? Então você pode experimentar. Você quer que eu encomende a sua? Sabe? Então, assim, estar a par do que a Mary Kay proporciona de oportunidade para a gente fazer contato com os nossos clientes. Outra coisa que a gente precisa saber sobre os produtos é que nós temos descontos de até 40%. Então, a gente tem, como eu falei ali, a top um, a marca top um de maiores ganhos obtidos pelas consultoras, né? Por quê? Porque nós temos até 40% de desconto para comprar os nossos produtos. E todos os nossos produtos garantem 100% de satisfação. Então, a Mary Kay tem esse respaldo, né? Nós podemos ser super seguras com relação a isso. E aqui eu gosto de explicar, né? Principalmente para quem está chegando, que é isso: a gente tem um produto de alta qualidade, 100% seguro, 100% eficaz. Tá? Porque a Mary Kay, antes de trazer um produto para o nosso portfólio, ela faz inúmeros testes clínicos, ou seja, com consumidores finais, e ela só traz um produto quando ele tem uma aceitação no mercado e uma eficácia. Então, a Mary Kay, ela respalda em 100% de satisfação. A minha cliente, mesmo experimentando, mesmo adquirindo, às vezes você, como nova consultora, não tem como colocar tudo para demonstração, né? E eu nem recomendo isso, né? Você vai construindo seu portfólio de demonstração aos poucos. E aí, a sua cliente que encomenda um produto para você, quando ela usa, se ela não ficar satisfeita, ela pode devolver. E você, como consultora, deve fazer isso, por quê? Porque é uma relação que você vai criar com a sua cliente de confiança. Então, você pega esse produto de volta, devolvido, respalda a cliente ou devolvendo o dinheiro, tá? Ou trocando por um outro produto. Então, você vai ver isso com ela primeiro. E aí, você pega o produto devolvido, abre um chamado na Mary Kay, um formulário de reposição de 100% de satisfação. A Mary Kay te manda um código de postagem do correio, que você vai lá no correio, providencia o envio, não paga nada por isso. Você só precisa providenciar uma embalagem, né, para mandar. E quando chegar na Mary Kay, a Mary Kay vai colocar aquele mesmo produto como lista de espera para você no próximo pedido. Então, você vai receber um produto novo. Não tem como você trocar por exemplo, minha cliente pediu um batom fúcsia, mas quando ela usou, não era aquilo que ela queria. O que que eu faço? Ok, duas coisas. Você pode usar aquele batom como um demonstrador, usar ele para demonstrar, que eu acho que também é válido. Ou você abre esse formulário de reposição, a Mary Kay recolhe o produto e manda um novo fúcsia para você. Não tem como você trocar pelo Shell, entendeu? Então a gente troca pelo mesmo produto. O que que você vai fazer? Claro, você vai ter que se dedicar para encontrar outra pessoa que compre o fúcsia e fique satisfeita. Mas esse respaldo a Mary Kay nos dá, tá? A gente não sai perdendo, ok? O nosso grande diferencial é a demonstração, né? Como eu falei, claro, de começo você não vai ter tudo para demonstrar e para experimentar, mas a demonstração aqui e na China é algo diferenciado na Mary Kay. Quando a cliente experimenta o produto, ela se apaixona, né? Então, o fato dela provar o produto cria uma conexão com esse produto de desejo. Essa semana mesmo, né, eu fui atender uma cliente que quis comprar tudo que ela experimentou, né? Então, ela comprou R$ 780 só de produtos que ela experimentou. Então, kit de pele, base, pincel, não, pincel ela não comprou. Base, máscara de cílios, batom, blush, pó. Então, a demonstração, ela encanta, gente, e vale muito a pena, né? Então, assim, o que que eu recomendo para ter de demonstração? As cores que mais saem da base, isso é fato. Então, assim, o kit de pele, as cores que mais saem das bases, e aí você pode pedir ajuda, né,
para sua diretora, para mim, para sua iniciadora das bases que mais vendem na sua região. Eu acho que você tem que ter os batons coringa de demonstração, né? Então, por exemplo, o batom cremoso, o Shell, o Toffee, e aí você pode colocar um mais escuro, tá? Então, por exemplo, o fúcsia, o hibiscus, tá? O appleberry, que são batons mais fortes, que são bem bonitos. E do Matíssimo, Nude Passione Delicato Nude. Né? Então, são os batons que mais você vende. Aí, o que mais que é legal você ter de demonstração? Máscara de cílios. Para o blush, eu uso muito pó multifuncional, porque ele se adapta a todas as peles. Ah, mas o pó multifuncional é edição limitada. Primeiro que eu acho que todo mundo tem que ter um, então aproveita, tem o seu, né? Porque a hora que acabar, acabou, você pelo menos vai ter o seu de relíquia aí, vai valer a pena. Mas um tom que é um duo, que super funciona para demonstrar em todo mundo, é o Desert Sun, né? Que aqui é o pó bronzeador da Et Play. Então você pode ter ele para fazer demonstração em todo mundo. Então ele já vem no estojinho, né? Você usa na demonstração em todo mundo, a máscara de cílios você usa na demonstração em todo mundo, lembrando sempre de ter os aplicadores descartáveis e o batom. Então, assim, a princípio, isso seria o básico para você ter de demonstração. E aí, claro, quando você demonstrar, você vai vender esses produtos. É fato. Eu garanto para você que você vende, tá? Então é só demonstrar que você vende. E uma coisa que é legal da gente entender isso, né? Que nós somos uma empresa de venda direta. Então, as pessoas às vezes vão falar assim: ah, mas Mary Kay é pirâmide. Não, Mary Kay não é pirâmide. Mary Kay é uma empresa de vendas diretas. Ah, mas é uma empresa multinível. Não, Mary Kay não é uma empresa multinível. Todo mundo compra direto da empresa, não tem intermediários, não tem distribuidor, né? Não tem aquela coisa assim de níveis diferentes, né? Igual outras empresas têm onde todo mundo tem o mesmo acesso à tabela de desconto, que é essa daqui, tá? Então, a tabela de desconto ela é igual para todo mundo, salvo diretora nacional, né? Que é uma, uma regalia para quem se torna uma diretora nacional, que é ter 50% de desconto nos pedidos. Mas para todas as outras pessoas, desde a que acabou de começar até aquela que está há 20 anos na Mary Kay, a tabela vigente é essa daí. Então, de 25 a 40% de desconto. Então, aqui, ó, eu tenho o valor de investimento pago com desconto já. Então, aqui é o valor do pedido, tá? Então, isso aqui é muito importante da gente entender. Atingiu R$ 530, a tabela me dá 25% de desconto. O que eu vou pagar? 397,50 mais o frete, a diferença R$ 100 de retorno financeiro, tá? Porque eu já tô tirando o frete aqui. No pedido de 40% é o maior investimento, você chega em 3.200 de produtos, o seu pagamento é 1.920 com 40% de desconto e o seu lucro a partir de 1.280. Então, quando você olha aqui, né, que você quer ganhar R$ 100 ou mais de R$ 1.000, aqui é a sua meta inicial. Sabe? Então, assim, lembra que eu contei da minha história? Eu tinha que vender mais de R$ 3.000 todos os meses. Fazia chuva ou fazia sol, conciliando com as minhas atividades fixas, tá? Então, aqui eu falo, você quer ter uma meta na Mary Kay? A sua primeira meta precisa ser atingir o nível de 40% todos os meses. Você ter essa constância de ganhar pelo menos R$ 1.000 todos os meses. Todos os meses, né? Então, lembra, encarar um negócio como um negócio. Eu estou num negócio que é muito lucrativo, porque a gente viu que é a empresa top 1 com maior ganho obtido pelas consultoras e com a satisfação das consultoras, onde eu posso me dedicar e vender pelo menos R$ 3.200 todos os meses e ter um lucro de mais de R$ 1.200. Em quanto tempo eu vou vender esse valor? Aí depende de você, né? De quantos produtos você vende. Se você trabalha muita seção de pele, você vende muito produto de pele, tá? Então isso é muito bacana. Só semana passada eu vendi 2 kits Time Wise avançado, né? E isso me dá um retorno rápido, porque imagina, nesse mês de maio o kit está R$ 319,90. O preço usual dele é R$ 427,90. Então, imagina, se você trabalha a seção de pele, num mês, você precisa vender 3.200, 8 kits no mês inteiro.
no mês inteiro, 8 kits para ter mais de R$ 1.200 de retorno financeiro. E sabe? Então, assim, a gente começar a se comprometer com as nossas metas, tá? Aquilo que eu estava falando no começo. Então, aqui é a minha meta inicial. Bom, eu entrei na Mary Kay, não é para brincar, eu entrei na Mary Kay para fazer da Mary Kay um negócio que vai me trazer retorno financeiro. Tá? Então, qual que precisa ser a minha meta? Eu vou me desafiar a vender pelo menos todos os meses um pedido de 40%. Por quê? Porque eu vou estar tendo um retorno financeiro de mais de R$ 1.200 todos os meses, tá? E aí a Mary Kay tem essa, a Mary Kay não. Existe essa tabelinha aqui para a gente ver mais ou menos a nossa meta, né? Então, depois, de acordo com o lucro que você quer ter no mês, né? Então, se você estabelece aqui um lucro, você multiplica ele por 2,5, que é o coeficiente de um pedido de 40%, tá? Para você saber quanto que você tem que vender no mês. Vendendo no mês, você divide por semana e divide por dia. Mary Cash tem uma frase que ela dizia assim, ó: é possível comer um elefante? Olha, de uma vez só não, mas se você fatiar o elefante, é possível. Então aqui a gente fatia o elefante. E por que que tem essa estrela aqui? Porque essa estrela, ela aponta que se você trabalha para vender pelo menos R$ 300 todos os dias, de segunda a sexta, o seu resultado de retorno financeiro vai ser 2.400. Porque você tendo a constância de vender todos os dias R$ 300, ou seja, um kit de pele todos os dias, você vai vender 1.500 na semana, R$ 6.000 no mês, 2.400 será o seu lucro financeiro com as vendas, tá? E aí, uma coisa que a gente precisa entender é que a Mary Kay, ela sempre incentiva as consultoras. Muita gente fica com medo, né? E fala assim: nossa, mas eu vou ter metas mensais na Mary Kay? Eu vou ter que vender todo, fazer pedido todos os meses. As pessoas ficam muito preocupadas, né, quando elas vão entrar, se elas têm que fazer pedido todos os meses. Se elas têm obrigação de fazer. Não, a Mary Kay nunca vai te obrigar a nada. A Mary Kay vai te incentivar, tá? Então, todo mundo começa com um kit de beleza. Existem duas opções para começar: o kit Express, que vem um batom matíssimo, Nude Passione, que tem o valor dele, que é R$ 58,90. Ou você pode começar com o kit Mary Kay, que a minha sugestão é que esse seja o kit inicial, porque já nele você tem os produtos para o seu uso pessoal e os produtos de demonstração, tá bom? Então aqui você já tem o limpeza, hidratante, base, batom e lápis de olho. Além de ter o material para a ferramenta para você vender, tá? Então, perfil do cliente, a bandejinha descartável, espelhos e o roteiro. Além disso, a nova consultora, ela tem acesso no primeiro mês de um pedido sugerido. Então, aqui também é bacana da gente entender, né? Ah, tá errada essa figura aí, gente, porque eu não quis pegar o de maio. Oh, meu Deus, eu não quis pegar o de maio. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar enquanto eu falo. Porque assim, quando a gente trabalha na Mary Kay, a gente sabe que a venda é que traz o retorno financeiro, né? Então, esse retorno financeiro, eu acho que vou ter que terminar aqui. Esse retorno financeiro, a Mary Kay incentiva que seja mais rápido. Porque quando você tem o seu retorno financeiro, você se anima, né? Você vai ver o retorno financeiro e você vai se dedicar. Então, uma coisa vai puxando outra, né? Então, o que que a Mary Kay faz? A Mary Kay seleciona alguns produtos de rápida venda. Tô trocando aqui. Um produto de rápida venda para você receber logo, tá bom? Então, normalmente, o os produtos que vêm. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui. Então, bom, é porque tava diferente ali a composição. É que no mês de maio, para quem começar em maio, tem o pedido sugerido turbinado, que tem um valor menor com mais produtos, tá?
Mas normalmente o valor dele é 349,90 e aqui é 859,90, tá? Então isso aqui é algo específico do mês de maio. Muita atenção, né, para você que está assistindo, principalmente gravado, que isso aqui é excepcional. Porque o que que acontece? A Mary Kay tem um programa de novas consultoras que acontece o ano inteiro. Porém, a cada ano eles podem mudar alguma coisa nesse programa. Então, é muito importante que a gente esteja atento quando vira um mês a Pink Magazine, que é a nossa revista mensal do Mary Kay, e também a live do primeiro dia útil do mês, onde traz todas as oportunidades do mês. Tá bom? Então, para a gente entender que esse pedido sugerido são produtos já escolhidos pela Mary Kay para ter uma rápida venda, como eu falei. Porque a Mary Kay entende o quê? Que ela quer incentivar a nova consultora que ainda não tem muito recurso, que de repente precisa do reinvestimento, né? Então, para construir o negócio, ela vai precisar vender o produto para receber o dinheiro para reinvestir, né? Uma pessoa que talvez não tenha um capital disponível para o negócio. Então, ela vai ter que transformar a venda num capital. Então, a Mary Kay coloca esse pedido sugerido com 50% de desconto. Então, a gente viu que a tabela ela vai até 40, mas para a nova consultora, no mês que ela entra, ela tem acesso a esse pedido sugerido que teria, entre aspas, uma tabela de 50%, tá? E usualmente, no mês que entra, a nova consultora tem acesso a Itbag com um pedido de 40% gratuita, né? Ela ganha de presente a Itbag com 40%. Esse é o programa da nova consultora. Se ela não atingir 40% no mês que ela entra, ela tem desconto da Itbag dentro do mês que ela entra. Então, assim, a possibilidade de ter a Itbag 2026 é somente no mês que entra, tá? Excepcionalmente, em maio, a Mary Kay trouxe uma promoção para a nova consultora de maio, que ela vai ganhar a Itbag com 600 pontos. Viu, Cleusa? Bora ganhar a sua Itbag. Então, chegou em 600 pontos no mês que começou, ela vai ter a Itbag de presente, tá? Outra vantagem da nova consultora é que a Mary Kay, ela disponibiliza para todo mundo, né? O acesso a uma loja virtual, que é a nossa loja online Mary Kay a um clique. Então, a loja Mary Kay a um clique é uma loja oficial onde nós vendemos dentro do estado geográfico que a gente mora, tá? É muito importante a gente saber disso, por conta de tributação, tá bom? Então, tributação estadual. Porém, a Mary Kay te incentiva a ativar a sua loja com cupons Vale Brinde para nova consultora. Então, até o seu terceiro mês como nova consultora, você tem alguns cupons Vale Brinde para oferecer para suas clientes, tá? Uma coisa que é importante a gente saber, as vendas no digital, ela acontece, você pode divulgar a sua loja online nas suas redes sociais, você pode patrocinar o link da sua loja, isso é permitido pela Mary Kay, mas uma coisa que é importante da gente saber é que a gente ganha sempre a comissão de 25%, independente se você vender R$ 50, se você vender R$ 1.000, você vai ter 25% de comissão pago na sua conta bancária, tá? A diferença é que você não precisa se preocupar com a entrega do produto, a cliente compra e recebe na casa dela. Então eu brinco que a loja online é uma renda extra, né? É uma renda extra da renda Mary Kay, tá? Porque o nosso grande diferencial é a demonstração. Então, só para resumir, né, a nova consultora, ela tem muitos benefícios. Então, ela tem um kit de início com frete grátis, ela tem acesso a um pedido sugerido com 100% de retorno financeiro, ela ganha dois cupons para a loja online, que vale um lápis preto para as clientes comprarem na loja online, ganha dois, dois e dois, então são seis cupons. No mês de maio, ela ganha a Itbag com 600 pontos, nos outros meses com 40%. No segundo mês, como nova consultora, e no terceiro mês, ela tem cartão presente disponível. Então, assim, por que continuar a consistência? Primeiro, porque você vai estar tendo retorno financeiro todos os meses. Isso é muito importante. Encarar o negócio como um negócio. Então, aqui você vai estar tendo retorno financeiro todos os meses. E uma outra coisa
é que a Mary Kay vai te disponibilizar esse desconto de R$ 100 no segundo e no terceiro mês, como eu falei, para incentivar a nova consultora, tá? A consistência na Mary Kay, como eu falei que é tão importante, ela tem um programa de reconhecimento especial que chama Círculo das Estrelas. O Círculo das Estrelas é esse programa de incentivo para que a gente seja consistente. Então, todos os meses você está ganhando dinheiro com Mary Kay, você está recebendo retorno financeiro do seu negócio, do seu trabalho como consultora. Então, a Mary Kay, ela disponibiliza esse programa, tá? E a gente tem reconhecimentos por esse programa. Então, é uma forma de incentivo. Lembra que eu falei, Mary Kay não obriga ninguém a fazer nada? Mas a Mary Kay incentiva. Então, como que funciona? Você vai vender todos os meses de acordo com a sua meta, e a partir do terceiro mês de consistência que você entra para o Círculo das Estrelas, cada vez que você pontua mais no seu pedido mensal, você pode acumular estrelas. Para que essas estrelas, Camila? Para trocar por prêmios exclusivos, tá? Então, além de poder resgatar prêmios personalizados, você tem acesso a, aos prêmios de constância, de consistência, tá? Para 3, 6, 12, 24 meses, então essa coleção de listras. E a cada aniversário de consistência você ganha 90 estrelas extras para você trocar por prêmios que você quiser, tá? Então são prêmios personalizados com a logo Mary Kay, mas também são inúmeros outros prêmios, né? Por exemplo, já resgatei ventilador, já resgatei processador, já resgatei cafeteira, né? Então você pode também usar suas estrelas para outros resgates, tá certo? Então é um programa de consistência. Então é uma forma da Mary Kay reconhecer as pessoas que se dedicam como um negócio, tá bom? Além disso, as participantes do Círculo das Estrelas têm acesso a um clube de vantagens. Então, quando você acessa o Círculo das Estrelas, dentro do site da Mary Kay destrava um acesso de parceria com vários estabelecimentos, né? Então, desde aluguel de carro, a compra de eletrodomésticos, cinemas, várias coisas disponíveis para você encontrar lá com desconto, tá? E a segunda via de ganhos é você chamar as amigas para fazer o que você faz. Então, além da gente ganhar dinheiro com as vendas, a Mary Kay nos oferece um plano de carreira, tá? Então, eu vou só explicar aqui a nossa carreira Mary Kay, vou dar um intervalinho, tá bom? Então, quando a gente fala da carreira Mary Kay, olha só, todo mundo começa aqui, como consultora de beleza. Quando a gente se torna consultor, é aquilo que eu falei. Quem determina a meta é você. O que que você vai fazer para ter o retorno financeiro que você deseja todos os meses? Só que você vai encontrar no caminho pessoas que também querem se beneficiar dessa carreira, desse negócio. Então, pessoas que também estão buscando uma renda extra, pessoas que também estão precisando de reconhecimento, de algo novo, tá? Então, aqui, você compartilhando a oportunidade, a partir de 5 pessoas, você ganha uma comissão sobre as vendas dessas pessoas sem tirar delas. Então, a empresa te paga uma comissão por você estar convidando outras pessoas para fazer Mary Kay como você. Aqui não existe vínculo, tá? Você não contrata pessoas, as pessoas não têm vínculo nenhum, você não fornece produtos, você não tem vínculo financeiro, você não banca ninguém, as pessoas não pegam os produtos com você. Elas vão ser consultoras independentes como você. Elas entram direto na empresa, elas compram os produtos direto da empresa, elas pagam direto para a empresa, recebem na casa dela e, por você ter oferecido essa oportunidade, a Mary Kay deposita para você no site um crédito por você compartilhar a oportunidade sobre o pedido daquelas pessoas, tá? Então é assim que funciona o plano de carreira. Com 5 pessoas você ganha de 8 ou 12% de crédito Mary Kay. Se você tiver 10, você pode entrar em qualificação para ser uma diretora de vendas. Quando você é uma diretora de vendas, você tem uma comissão sobre as diretas e sobre as
pessoas que vieram através delas. Por quê? Porque na Mary Kay todo mundo pode fazer carreira. Então, essa pessoa que você iniciou aqui pode também iniciar outras. Então, como diretora, você tem uma participação do lucro das vendas das pessoas que você iniciou e das vendas das pessoas que elas iniciaram sem limite de profundidade. E aqui nesse momento você recebe essa comissão depositada em dinheiro na sua conta bancária. Então, assim, para a gente entender que a gente vai ganhar na venda dos produtos, então no volume que eu faço, tá? Então, só para a gente entender, a venda direta, a primeira via de ganhos, ela é uma via de ganhos limitados, né? Por quê? Porque eu sou uma só. Então, eu vou vender para as pessoas que eu conheço, no tempo que eu tenho disponível, no espaço geográfico que eu alcanço, tá? Claro que eu tenho a loja online, mas mesmo assim, a loja online eu vou chegar onde as pessoas verem, né? Não tem muito como eu controlar que as pessoas entrem no site e comprem os produtos. Então, é uma venda limitada, é um ganho limitado. Eu tenho X horas por dia para atender X pessoas no lugar que eu tô. Ponto. Quando eu ofereço a oportunidade, eu me multiplico. Então, imagina, ó, eu tô aqui em Cachoeira Paulista, a Débora tá em São José dos Campos, a Michelle tá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Cleusa tá em Lorena. Então, assim, cada uma tá na sua cidade atendendo as clientes que vocês conhecem e eu não conheço, mas por vocês estarem atendendo as suas clientes, vocês têm as possibilidades de ganho sobre as vendas que vocês fazem, só que por eu ser diretora, eu tenho uma, uma, uma bonificação, uma porcentagem que a empresa me paga pelas vendas de vocês. Então, imagina isso multiplicado. Né? Eu atendo as minhas clientes e ganho sobre as vendas que eu faço para os meus clientes, mas eu também ganho sobre as vendas que vocês fazem para os clientes de vocês. Tá bom? Então, isso é plano de carreira na Mary Kay. E é assim que a gente se multiplica, tá? E aí todas podemos chegar à diretora nacional, tá bom? Então, são as duas vias de ganho que a gente tem para crescer na Mary Kay. Meninas, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, tá bom? Para se vocês quiserem pegar um café, se quiserem ir ao banheiro, e a gente retoma aqui. Combinado? Pode ser? Então tá bom. Ah, Débora, como que eu faço? Débora, você tá aí? Tô sim, Camila. Morrendo de alergia. Você perguntou como que faz para fornecer o cupom para cliente. Quando você abre a loja, você já fez a sua loja? Já sim. Isso. A nova consultora, ela entra, viu, Cleusa? Você que entrou agora, fica atenta ao seu e-mail que a Mary Kay vai mandar o link para cadastrar sua loja pelo e-mail. Cadastrou a sua loja, você coloca os dados, publica. Quando receber a informação de que a loja está publicada dentro da loja, eles vão te passar o passo a passo de como acessar a loja. Tem lá assim, ó, para vender. Aí lá no para vender tem cupons. Aí você gera um cupom e passa para cliente, tá? Então Ah, você vai falar assim para ela, olha, eu quero te oferecer um cupom. Aí eu sugiro, Débora, que você use para pessoas que estão longe de você, né? Porque as ah, pessoas que estão perto, você vai lá, faz a demonstração, você vende mais e ganha uma comissão ganha maior, mais. Sim. né? Mas para quem tá longe, tipo assim, nossa, eu tenho uma prima lá em Ribeirão Preto. Tá longe, mas tá dentro do estado de São Paulo. Então você fala para ela, prima, tô começando a Mary Kay, você já conhece, já tem uma consultora? Não, então, olha, eu quero te oferecer um presente. Eu vou te oferecer um cupom de um presente comprando na minha loja virtual. Só que ela tem que comprar no mínimo R$ 260, tá? Uhum. Então você ajuda fazendo essa consultoria à distância, estimula ela a comprar, aproveitar as promoções, ver qual a necessidade dela e passa o cupom para ela fechar na hora de comprar, para ela ganhar o lápis junto com os pedidos, Ah, tá? sim. Então Tá bom, você obrigada. gera o cupom dentro da sua loja. Tem lá no para vender, tá bom? Obrigada, Camila. Olha aí. Meninas, 5 minutinhos, então a gente volta aqui, tá?
Bora, meninas! Tava esperando você voltar, Débora. Eu vi que você deu uma desconectada aí, deu pra ir no banheiro. Então vamos retomar, tá bom? Retomar. Pronto. Então, queridas, como a gente estava vendo, né? Toda recapitulando ali a primeira parte, toda a nossa história de Mary Kay, aquilo que nós temos de certificação, de qualidade dos nossos produtos, da nossa forma de fazer, toda a história Mary Kay, os princípios e valores, mas entendendo que nós somos um negócio. Então, essa empresa que nos proporciona ganhos verdadeiros, ganhos financeiros verdadeiros. As duas formas de ganhar através das vendas, através da carreira Mary Kay. E aí, obviamente, né, a gente só vai ter confiança e segurança para desenvolver um negócio com propriedade através de conhecimento. Então, quando a gente aumenta os nossos conhecimentos, é que a gente de fato se torna muito segura. Né? Então, por isso que eu sempre priorizo a quarta rosa, né? Por isso que eu sempre insisto para vocês participarem. Porque ali a gente está toda semana trocando ideias, aprendendo coisas novas, para desenvolver o nosso negócio. Isso tudo traz muita confiança e muita segurança para a gente fazer. E outra forma da gente aumentar os nossos conhecimentos é através da própria plataforma que a Mary Kay desenvolveu de educação. Então, dentro do site, quando eu abro o Em Sintonia e faço o meu login, eu tenho acesso aqui na aba Educação à Universidade Mary Kay. Então, quando eu acesso a Universidade Mary Kay, a gente tem à nossa disposição diversos temas, né? Entre os primeiros passos da nova consultora, como que a gente inicia, como que a gente desenvolve a carreira, dicas de produtos, né? Então, tem tudo ali para a gente navegar, se capacitar. Além de uma trilha digital que a Mary Kay está investindo, né, nesse ano de 2026 para nos ajudar a desenvolver o nosso negócio no digital também. E uma coisa, né? Não adianta somente o conhecimento se a gente não praticar. Para quem dirige, sabe muito bem sobre isso, né? Primeiro a gente vai lá para o nosso cursinho de autoescola, de aulas teóricas, né? Onde a gente tem conhecimento sobre as leis do trânsito, sobre mecânica, apesar de que a gente nem use, né? Sobre todas as coisas do carro, sobre o que a gente precisa saber para dirigir. Mas a gente de fato vai ter segurança quando a gente senta no carro e dirige, né? Então, por exemplo, com certeza você conhece alguém que tem carteira de motorista, mas que não dirige. E que provavelmente vai dizer para você assim: é que eu não tenho prática, né? Eu até tenho carteira de motorista, mas eu não tenho prática. Então, ela tem o conhecimento, mas ela não tem a habilidade para dirigir porque não pratica. Então, quando a gente olha para o negócio Mary Kay, a gente traz para a mesma situação. Nós temos a possibilidade de ter sucesso na Mary Kay se a gente pegar o conhecimento adquirido e colocar em prática. Não existe outra forma. E para isso, a Mary Kay nos incentiva através do início perfeito. O que que é o início perfeito? A Mary Kay estimula que a gente pegue esse conhecimento e agende algumas sessões. Então, assim, quando a gente começa, a Mary Kay fala assim: bom, você inaugurou o seu negócio. Para quem que você vai oferecer o seu negócio? A gente começa com a lista dos 25 nomes. Que isso, Camila? 25 nomes são as pessoas que estão próximas a você. Como se você fosse fazer uma festa de aniversário, né? Quem que você convidaria? São aquelas pessoas mais próximas. Aquelas pessoas mais próximas normalmente são as que vão te incentivar, né, a começar o seu negócio. Mas serão as suas melhores clientes? Não necessariamente. Né, eu já vou adiantando para você. Se você está contando de ter sucesso com Mary Kay, com a sua família, com seus amigos, esquece, não é assim, né? Quando você abre uma loja de rua, um comércio, você não está contando que só a sua família vai lá comprar, né? Você está contando que você vai conhecer pessoas novas. A Mary Kay é a mesma coisa, só que a gente começa pelas pessoas mais próximas, principalmente porque Mary Kay Ash nos incentiva que a gente vá para a prática com a possibilidade de errar. Então, quando você entra para fazer sua primeira aula de autoescola prática, provavelmente você vai deixar o carro morrer. Se não deixar o carro morrer, é porque o instrutor tá ali segurando a embreagem, né? Mas normalmente você vai.
errar na baliza, normalmente você vai fazer um pé de pato errado, né? Então faz parte do processo de qualquer aprendizado que a gente erre. Então, o que que a Mary Kay nos ensina, né? Que se a gente começa pelas pessoas mais próximas, a gente tem uma certa liberdade de errar, né? Até que você fique boa. Então, assim, trazendo para minha experiência, eu me lembro que a primeira demonstração que eu fiz foi para minha comadre. Eu falei com ela, Rê, eu preciso muito da sua ajuda. Eu comecei um negócio novo, é Mary Kay, você conhece? Não, o que que é isso? Ah, são produtos de cosméticos e eu preciso muito da sua opinião sobre eles. Você me ajuda? Claro, vem aqui em casa. Eu me lembro, gente, que a gente fez assim, ó. Eu peguei a caixa de limpeza e falei assim: bom, esse daqui é o de limpeza, então você vai passar e vai enxaguar. Ela foi na pia do banheiro dela e enxaguou. Aí, então agora é o hidratante. Por quê? Porque era uma pessoa que me trazia essa liberdade de treinar, sabe? Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu vou começar pela minha família, vou começar pelas minhas amigas, são tudo pobre, não vou comprar nada. Pelo menos você vai adquirir prática, sabe? Então, assim, tente fazendo, viu, Cleusa? Cleusa acabou de começar. Pega as suas pessoas mais próximas, pega a sua família, vem aqui que eu quero treinar com você, eu preciso da sua ajuda. Experimenta esse produto aqui, me fala o que que você achou, o que que você achou, como que eu me saí para poder fazer essa demonstração. A sua opinião para mim é muito importante, você é uma pessoa que vai me falar a verdade. Então, essa prática ela é extremamente importante. Então, a gente começa com a primeira lista das pessoas que a gente conhece, que estão próximas a nós, e a partir delas a gente multiplica os nossos contatos, tá? Outra coisa que a Mary Kay nos recomenda, o conhecimento. Então, existe um guia da consultora que vocês recebem quando entra na Mary Kay, né? Online, principalmente quem entra na Unidade Marias, a Prisciele manda o guia da consultora para você ler, reler quantas vezes for necessário. Ali tem a receita que eu contei para vocês do sucesso. Participar de uma orientação como essa é super importante, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui. Estudar o conteúdo da Universidade Mary Kay, principalmente o treinamento para novas consultoras, também oficial da Mary Kay. Assistir a uma sessão de beleza é muito bom que você assista uma sessão real de beleza, né? Para você que está perto da sua iniciadora, da diretora, peça você para acompanhá-la numa demonstração, para você ver como que ela faz, como que ela lida com as clientes. É super bacana. Se você não tem acesso, no meu canal do YouTube tem uma sessão de beleza, tá? Eu confesso que eu tô precisando gravar uma nova, porque o kit que tá lá ainda é o antigo, né? Eu preciso ter uma estrutura para gravação, mas eu pretendo fazer isso logo, para que você aprenda como que eu falo com as pessoas, como que eu demonstro, como que eu peço opinião, tá? E aí depois você vai transformar aquela lista nos primeiros passos, oferecendo a demonstração para essas pessoas. Bom, aí dicas de Mary Kay Ash, né? Como que a gente vai para a prática? Primeira coisa é ter uma meta. Primeira coisa, aquilo que eu falei desde o começo. Comecei nesse negócio para quê? Qual é o meu objetivo? Quanto que eu preciso de retorno financeiro todos os meses? Se eu tenho que ter aquilo de retorno financeiro, lembra lá da tabelinha? Quanto que eu preciso vender por mês, por semana, por dia? Quantas clientes eu preciso atender? Quantas pessoas eu vou oferecer oportunidade para me multiplicar na carreira Mary Kay? E aí é muito importante que a gente acompanhe esse processo, né? Se você estabelecer uma meta de vendas diária, você precisa ter uma agenda que você vai controlando, ó. Se a minha meta era vender R$ 150, hoje eu vendi 100, então amanhã eu tenho que vender 200, sabe? Então esse planejamento ele é super importante para que a gente possa realmente se comprometer com aquilo que a gente tem que fazer. Afinal de contas, nós somos a nossa própria chefe, né? Eu até digo que um dos maiores desafios de um negócio próprio é que a gente não tem uma chefe. Eu tô aqui como diretora, né? De repente, se você está assistindo gravada de uma outra diretora, você tem a sua diretora, nenhuma de nós somos chefe de ninguém. Eu não vou ficar cobrando de vocês. E aí, Cleusa, o que que você vendeu hoje? E aí, Michele, falou com quantas pessoas hoje? E aí, Débora, tá administrando seu negócio? Não consigo controlar isso, porque eu também tenho o meu negócio pessoal. Então, nós aqui estamos para ensinar, mas quem é a sua chefe? Você mesma. Quem vão ser os seus sonhos, né? O seu sonho é seu chefe.
Então, quando você tem a sua meta, esse comprometimento consigo mesmo é extremamente importante. E aí, esse planejamento e esse acompanhamento faz de você realmente fazer o que tem que ser feito, tá? Então, uma dica: pega uma folha, imprima o seu planejamento semanal. Você vai pegar o seu planejamento semanal, ó, e você vai colorir tudo aquilo que você não tem de tempo para fazer Mary Kay. Então, se você trabalha fora, né? Se você tem alguma atividade fixa, você preenche ali os espaços dos outros. Aí você vai para as prioridades que a Mary Kay nos ensina. Então, quais serão dentro da sua semana os seus momentos de prioridade espiritual, de prioridade familiar e de prioridade Mary Kay, né? É preciso ter pelo menos todos os dias da sua semana uma horinha para o seu negócio Mary Kay, para que ele te dê retorno. Tá? Então muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não vou conseguir desenvolver Mary Kay porque eu não tenho tempo. Se você tiver uma hora por dia, eu te garanto que você vai conseguir fazer, tá? Eu tenho uma aula que eu falo da rotina de beleza Mary Kay. Eu já tomei. Fecha a porta, por favor. Tô muito alérgica hoje. Já tomei o antialérgico. Então você vai ter. O que eu tava falando? A rotina de sucesso. Quando a gente vê a rotina de sucesso da Mary Kay, a Mary Kay recomenda que a gente faça o 5 mais 5 mais 5, que é todos os dias falar com pelo menos 5 novas pessoas, 5 dias na semana, para que a gente consiga fazer pelo menos 3 sessões por semana com pelo menos 3 pessoas e que a gente acompanhe as nossas clientes 2 dias depois, 2 semanas depois, 2 meses depois. São as contas matemáticas que a gente fala, tá? A fórmula matemática. Não vou entrar muito nisso aqui. Mas eu te provo pelo uma aula que eu dei, acho que tá gravada aqui no YouTube, da rotina de sucesso, que com uma hora por dia você consegue fazer tudo isso, né? Então você consegue administrar o agendamento de uma sessão e o acompanhamento de uma cliente, você consegue fazer uma demonstração e no domingo você pode tirar uma horinha para estudar alguma coisa, né? Então, se você se dedica, com certeza você vai ter retorno. Por quê? Porque a constância vai te trazer resultado, tá? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com vendas diretas, é muito importante a gente considerar que existem 4 pontos importantes. A gente precisa ter um produto, a gente precisa ter um cliente que compra esse produto, a gente precisa de oportunidades para vender esse produto e o serviço que a gente presta. Então, quando a gente fala dos produtos, indiscutivelmente, eles são produtos de excelência, né? Então a gente nem precisa se preocupar. A gente precisa só conhecer os produtos para poder indicá-los para as clientes certas. E aí, as clientes são de graça e estão em todo lugar. Respirou, tem pele, está a 1 metro de distância, é uma potencial cliente. Como que eu vou vender para essa cliente? Através da oportunidade que eu vou criar, tá? Então, seja através de uma demonstração, que a gente chama de sessão de beleza, quando a gente tem mais de 3 pessoas reunidas, ou uma facial, quando tem 1 ou 2 pessoas. No caminho, que é quando eu faço uma demonstração rápida de qualquer produto, seja de uma fragrância, de um lápis de olho com demaquilante, de um batom, né? Onde eu estou, eu posso fazer uma demonstração rápida. Seja através da Deluxe, então deixar a revista Deluxe com as minhas clientes. Eu gosto muito disso, gente. Por quê? Porque cada Deluxe dessa tem um investimento para a gente de R$ 2,50. R$ 2,50. Só que a cliente, quando ela folheia a revista na casa dela, ou ela deixa na casa dela e vem uma amiga, vem uma cunhada, vem uma comadre, vem uma mãe, vem uma tia que vê essa revista, descobre que você é uma consultora Mary Kay, porque hoje tem muita gente precisando de consultora Mary Kay. Qualquer coisa que ela compre da revista, qualquer coisa, já pagou o seu custo. Então eu gosto dessa ferramenta, é muito, muito boa, tá? Porque as pessoas, claro, tem aquelas que falam, ah, não precisa da física, não, você já mandou a digital. Mas tem aquelas que gostam da revista de papel. E quando elas olham, né, a revista de papel, elas acabam pedindo mais coisas. Tem aquela venda na linha, né, que é através das redes sociais, mas também a venda que a gente faz através das postagens no status, por exemplo, que super dá resultado. E tem as oportunidades de trabalhar datas comemorativas,
que é quando você faz alguma campanha para suas clientes, né? Então, por exemplo, uma próxima data comemorativa é o Dia dos Namorados. Você começa a divulgar para suas clientes. Já comprou o presente? Né? Aí faz lá, por exemplo, um dia para as amigas, um dia para os amigos, né? E você deixa os kits disponíveis, as oportunidades que as pessoas têm para comprar e você proporciona esse momento de, de venda, tá? São as 5 maneiras de vender. E existem as maneiras de vender no ambiente digital também, né? Quando a Mary Kay precisou se reinventar na pandemia, existiram as novas formas de vender no digital. Então, a gente tinha uma restrição social, né? Na época de 2020, 21 até 22. Então, a Mary Kay, ela se avançou, né? Por exemplo, lançando a loja online, Mary Kay é um clique, onde a gente faz essa venda no digital com dropshipping, né? A própria empresa entrega o produto para cliente, através do Skin Analyzer, que eu já vou chegar nele, tá? Através eu não vou passar o vídeo aqui, mas através por exemplo, é, eventos que você faça no WhatsApp, né? Uma coisa que super funciona. Você cria um grupo do WhatsApp na para suas clientes, convida elas para participarem e faz, por exemplo, um dia de Pink Day. Um Pink, a gente fala da Black Friday, né? Um Pink Friday por alguma data comemorativa. Você pode, inclusive, fazer essa data comemorativa dos Dias dos Namorados no WhatsApp. E aí você prepara ali algumas postagens, né? Você marca, por exemplo, tal dia, de hora a tal hora. E as pessoas entram naquele grupo, você silencia o grupo, né? E vai colocando as postagens, só na hora do evento você abre para as pessoas irem sinalizando. É uma forma de vender. Você coloca o produto, coloca o vídeo do produto e você faz a promoção dele naquele momento, tá? Tanto usando as promoções oficiais ou promocionando algum produto que você tenha na sua pronta entrega, tá bom? O Skin Analyzer é uma ferramenta muito, muito bacana, né? O Skin Analyzer, ele é uma ferramenta que a Mary Kay desenvolveu, como eu falei, na pandemia, através da inteligência artificial, olha, muito antes do chat GPT, né? Através da inteligência artificial, é uma tecnologia que analisa mais de 500 mil rostos para poder chegar na avaliação da sua pele, tá? Então é muito legal isso. Por quê? Porque isso se torna uma consultoria digital. Você pode fazer isso de forma presencial com a sua cliente ou remota. Você pode mandar o link para ela e ela vai fazer na casa dela. Aí existem algumas recomendações. Sua pele tem que estar limpa, tem que estar numa claridade natural, a 1 metro de distância, sem fazer sombra. E o aplicativo vai fazer uma leitura da pele e pontualizar 10 dimensões, né? O que que a pele está precisando de cuidado, de, né? O que que está deficiente naquela pele. Então, quais as necessidades que aquela pele apresenta e o próprio aplicativo vai sugerir os produtos. Então, se torna uma consultoria muito legal, né? Quando eu faço essa consultoria, às vezes a cliente quer cliente TimeWise 3D, muda para o TimeWise Repair, né? Que é uma linha para sinais de idade avançado. Por quê? Porque o aplicativo mostra para ela que existe uma flacidez, que existe uma propensão à flacidez, né? Então, ela vai ter ali um respaldo tecnológico para indicar qual produto ela deve usar, tá? Então, bom, meninas, para prática, como eu falei, né, existe o produto, existe o cliente, existe a oportunidade de venda e existe o serviço. Para o serviço, a gente pega a nossa lista dos 25 nomes e começa a fazer os agendamentos. Aí, ó, eu fiz questão de colocar Mary Kay Ash no telefone, porque como eu falei, ela trouxe as técnicas que funcionaram, né? Então, a Mary Kay trouxe para gente que existem palavras-chave para a gente fazer um agendamento. Primeira coisa, as pessoas elas têm naturalmente uma aversão a comprar, né? O ser humano, por natureza, ele vai se defender quando diz para ele que ele vai perder alguma coisa, né? E quando ele compra, ele perde o dinheiro dele. Então, ele vai comprar se ele sentir que ele vai ter um benefício com aquilo, tá? Então, isso é natural do ser humano. Então, a gente deve evitar a palavra vender.
Estou vendendo Mary Kay, né? Então a gente evita essa abordagem. Então, quais as palavras-chave que a gente deve falar com as nossas primeiras clientes? Grave essa sigla, te amo, TAMO. Treinamento, ajuda, modelo, opinião, tá? Por quê? Porque aqui é muito diferente quando eu falo assim. Ei, Débora, tem uma novidade para te contar. Agora eu tô vendendo Mary Kay. Posso passar aí para te mostrar as novidades? Muito provavelmente que a Débora vai falar assim: Nossa, tô muito sem tempo, não vou conseguir, qualquer hora a gente marca. Nossa, menino, não quero ver nada, eu tô tão apertada, acabei de pagar meu IPVA, eu preciso de um fôlego. Não, não, não. Então, vendendo alguma coisa, quer ver as novidades? Ninguém quer, tá? Então, qual seria a abordagem diferenciada? Ei, Débora, eu comecei agora como consultora de beleza Mary Kay e eu queria saber, você já conhece os produtos? Você já tem uma consultora? Não, então, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou em treinamento, porque eu comecei agora, ou porque eu estou retomando, ou porque existe um produto novo. A gente sempre usa a palavra treinamento. E eu preciso muito da sua ajuda para que você experimente os produtos, seja minha modelo, e me dê a sua opinião sobre eles. Você pode me ajudar? Então, muda. Em nenhum momento eu falei que a Débora tem que comprar alguma coisa, né? E eu não tô pedindo para ela ver as novidades. Eu tô pedindo para ela me dar opinião sobre os produtos que eu tô vendendo. Por quê? Porque eu tô em treinamento e eu preciso da ajuda dela. E aí, duas coisas que mulher gosta de fazer, gente. Mulher, por natureza, gosta de ajudar e por natureza gosta de palpitar. Tá? Então são duas coisas que mulher gosta de fazer. Então você usou as duas abordagens. Eu preciso da sua ajuda para me dar a sua opinião, certo? E quando a gente fala, você pode me ajudar? Muito provavelmente ela vai falar assim. Ela até pode dizer que está correndo. Aí ela vai falar assim: Nossa, essa semana eu não consigo, mas na semana que vem eu acho que eu consigo, porque ela quer ajudar, tá? E aí uma coisa que é legal a gente falar assim, ó, porque a sua opinião é muito importante para mim. Então você pode me ajudar porque a sua opinião é muito importante para mim. Eu só preciso que você use os produtos e me fale sobre eles, tá? Então, é muito provavelmente que você vai ter o sim dela. Aí, a gente parte para a parte 2 do agendamento, que é a pergunta fechada. Então, a gente sempre vai dar para ela duas sugestões, tá? Então, lembra que a gente fez o nosso planejamento? Então, aqui eu já sei quais os horários que eu tenho disponíveis para fazer Mary Kay. Então, eu pego da minha agenda da semana e vou passar para ela duas opções. Ô, Débora, me fala aqui, para você é melhor no sábado ou na terça? Durante a semana ou final de semana? De manhã ou à tarde? Tal hora ou tal hora? Na sua casa ou na minha? Tá? Então, sempre duas opções, perguntas fechadas. Se você faz pergunta aberta, você dá brecha para o agendamento não acontecer. Tá? Então, Mi, vamos marcar da gente conhecer, de você me dar opinião sobre os nossos produtos? Vamos. Ah, então tá, qualquer hora a gente se fala. Sabe aquele qualquer hora? Nunca acontece, gente. Tipo, eu vou lá tomar um café. Vai na minha casa, passa lá na minha casa pra você tomar um café. Ah, tá, qualquer hora eu passo. Passa? Passa nada. Vocês têm gente assim, amigas assim? Aí eu já sei da minha experiência com Mary Kay, que às vezes um amigo fala assim: Nossa, a gente tá precisando marcar um café, né? Eu falo, então vou marcar agora. Eu falo assim, se eu quero realmente marcar, eu falo assim, então vou marcar agora. Vai ser nesse final de semana ou no outro? Vai ser onde? Vai ser na minha casa ou na sua? Né? Por quê? Porque eu aprendi que é assim que funciona o agendamento, tá? Perguntas fechadas. Então, assim, ó, o que que a gente precisa ter em mente? Que para o agendamento acontecer, palavras-chave. Eu preciso da sua ajuda para me dar a sua opinião sobre os produtos. Ela disse sim? Ótimo. Se ela disse não, eu preciso entender o que está dificultando o agendamento. É o dia? É o horário? É o local? O que está acontecendo, né? Aí eu dou novas opções. Bom, se ela continuar insistindo que não, eu preciso também ter desconfiômetro e discernimento. Então tá bom. Então eu entendi que não dá para você me receber para me ajudar dando opinião sobre os produtos. Só que você pode me ajudar dando opinião sobre os produtos usando os produtos na sua casa antes de dormir. Então, outra forma de trabalhar é ou eu deixo os produtos para ela usar, tá? Não, a melhor forma é essa. Então, se eu quero realmente a ajuda dela e a opinião, eu vou deixar o produto para ela usar.
Olha, o Cleus, então você me falou que não consegue, não tem problema. Vamos fazer assim, a sua opinião continua sendo muito importante. Eu posso deixar na sua casa hoje os produtos, eu vou te ensinar como usa, você usa à noite, usa amanhã de manhã e eu passo para pegar? E aí você me diz o que que foi, né, a sua experiência, entendeu? Então, de alguma forma, eu faço com que o cliente experimente. E essa experiência na desculpa de me ajudar vai fazer com que ela se encante com os produtos e queira adquiri-los, tá? Essa é a melhor forma de fazer Mary Kay. Agora, se ela disse que pode, eu preciso aproveitar isso, né? Então eu falei pra ela, você pode me ajudar? Pode. Então tá, Mi, quando que fica bom pra você? Durante a semana ou final de semana? No sábado? Ai, no sábado de manhã ou à tarde? À tarde, às duas ou às três? Às três. Na sua casa ou na minha? Na minha. Ah, então olha só. Então sábado que vem, dia 30, eu vou na sua casa. Faça chuva ou faça sol, viu? Para você experimentar os produtos. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar como eu, porque eu estou apaixonando, mas a sua opinião vai ser muito importante para mim. Então, muito obrigada por me ajudar nesse momento. Ponto. Só que, Miss, agora lembra que eu te falei que eu estou em treinamento, né? Então eu preciso de colher a opinião de pelo menos 25 pessoas em 2 semanas. Se você convidar 3 ou 4 amigas, eu vou levar um presente para você. Você gostaria de ganhar um presente? Lógico, né, gente? Quem que não quer um presente? Então, o que que você precisa fazer? Seleciona 3 amigas para esse momento junto com você, porque aí eu vou ter a sua opinião e a opinião de mais 3 pessoas. O que que você acha? Ah, pode ser. Aí aquela coisa, ah, então pode ser. Ah, então pensa aí. Não. Aí na hora eu já falo. Mi, quem que você tá pensando? E aí, fecha a boca e espera ela pensar. Por quê? Porque eu espero que ela tenha resposta para me dar. Ai, Camila, agora sim eu não sei. Aí eu vou dando dicas. Uma vizinha? Alguém do seu bairro? Alguém da igreja? Da escola das meninas? Da sua família? Entende? Então eu vou ajudando. Aí eu vou ajudando ela a pensar nas pessoas. Pensou em 3 pessoas. Ótimo, Mi. Então seu papel é fazer o convite para essas suas amigas, fulana, fulana e fulana. Aí eu já vou anotando aqui. Fale para elas que é gratuito, que esse vai ser um momento entre vocês. Vai ser um momento super agradável, que todas vocês estão ajudando a começar o meu negócio e que vai ser gratuito. Agora, caso elas queiram adquirir algum produto, eu estarei com a minha pronta entrega. E aí, Michele, se elas quiserem comprar alguma coisa, como minha anfitriã, eu vou te dar de presente 10% em produtos da sua escolha. Nunca dou dinheiro, tá? Mas eu vou incentivar ela a convidar pessoas que provavelmente comprem. Por quê? Porque quanto melhor a sessão para mim, melhor vai ser para ela, tá bom? Então, esse é o programa da anfitriã que a Mary Kay já nos ensinou, tá? Então, eu vou otimizar o meu tempo. Então, imagina assim, ó, sábado que vem, 3 horas, eu vou ter que me deslocar para casa da Michelle. Vou ter que arrumar os meus produtos de demonstração, vou ter que pegar o ônibus, eu vou ter que pegar o carro, vou chegar na casa dela, vou tirar os produtos, vou arrumar a mesa, vou fazer a demonstração, ela vai me dar opinião. Ok, eu posso fazer isso 4 vezes mais rápido, né? Se ela tiver mais 3 amigas. Então, o mesmo tempo, muito, muito parecido, né? O tempo que eu vou fazer com a Michelle, as outras vão experimentar ao mesmo tempo. Então, eu otimizo o meu tempo, dando mais oportunidades para as pessoas experimentarem, por consequência, para mim, mais oportunidades de vendas, tá? Até porque eu incentivei a minha anfitriã ao quê? Convidar amigas que comprem. Por quê? Porque se elas comprarem, a porcentagem de produto que ela vai poder pegar, né? A quantidade de produtos pela porcentagem vai ser maior. Entenderam, meninas? Essa é a forma que funciona. Aí uma coisa bacana ainda do programa da anfitriã que eu quero falar, que é assim, ó. Michelle, então você vai falar com elas, tá? No sábado. Só que na sexta-feira eu vou pedir para você o contato delas porque eu preciso fazer um perfil prévio, tá? Então você me ajuda, você me passa os contatos, aí a Michelle vai me passar o contato da Ana, da Flávia e da Juliana. Ótimo.
Eu vou entrar em contato com elas no individual e vou falar assim: Oi, Ana, aqui é a Camila, eu sou consultora de beleza da Mary Kay. A Michelle me passou o seu contato. Amanhã nós temos um encontro na casa dela, né? Então, olha, eu preciso preencher um perfil prévio para poder fazer a melhor experiência para vocês. Para que eu leve a cor da sua base, você pode responder aqui esse quiz para mim e me mandar o print da resposta? Ótimo. Então, tá bom. Ô, Ana. E já me fala aqui, você prefere um batom na cor nude ou numa cor mais forte? Ótimo, então tá anotado. Amanhã a gente se vê, tá bom? Obrigada, um beijo. Aí eu faço a mesma coisa com a Juliana, a mesma coisa com a Flávia. Qual vai ser a probabilidade delas não irem, gente? Muito baixa. Por quê? Porque elas se comprometeram comigo. Eu vou levar os produtos que elas me falaram, né? A cor da base e o tipo do batom. Agora, qual a probabilidade da Michelle desmarcar comigo? Se as três amigas confirmaram? Zero. Vocês entenderam? Olha como Mary Kay Ash é inteligente, gente. Ela desenhou uma forma que funciona. Funciona. Então, assim, ó, eu tenho o produto, eu só preciso de gente. Então, eu vou lá, peço opinião, ela me chama outras amigas que eu nem conheço, e assim eu vou multiplicando os meus contatos, as possibilidades de vendas. E aí, na demonstração, né, as pessoas encantam com o produto, experimentam os produtos. Aqui tem o passo a passo da sessão. No fechamento, eu vou para o individual, então eu vou falar com a Flávia, com a Ana, com a Juliana, agradecer quais produtos que elas gostaram, se elas querem adquirir alguma coisa naquele dia. Ali mesmo, eu já marco uma nova sessão, tá? Por quê? Porque quando eu começo a sessão, eu presenteio a Michelle na frente das amigas. Então eu falo, gente, hoje nós estamos aqui para fazer essa demonstração. Quero agradecer a Michelle, que abriu a porta, que proporcionou para a gente essa tarde super agradável. Espero que vocês amem. E a Michelle, por ser minha anfitriã, está ganhando um presente. Se eu combinei com ela algum presente em produto, eu já entrego na frente. Se eu combinei um voucher de 10%, eu posso fazer um cartãozinho e entregar num envelope colorido, que elas vão ficar curiosas, tá? Qual é a probabilidade delas quererem ser anfitriãs? Muito alta, porque outra coisa que mulher tem é querer o que a outra tem, tá? Então, mulher adora ajudar, adora dar palpite, mas também adora o que o outro tem, tá? Então, são características naturais da Mary Kay. A Mary Kay, da Mary Kay não, das mulheres. Elas, por natureza, são competitivas, né? Por sobrevivência, né? Eu acho que é da história da mulher. Então, minhas queridas, quando a gente faz a demonstração, né, e a Mary Kay nos ensina essa forma de fazer através da sessão de beleza, eu tenho três objetivos. Eu vendo, então no fechamento eu vendo o que que ela quer, mas eu também agendo uma nova reunião. Então, ali com a Ana, eu falo, Ana, então pronto, então você quer esses produtos, ficou em tanto, faz o fechamento. Ana, só que eu queria te propor também de ser uma anfitriã como a Michelle foi hoje. O que que você acha? Três amigas, quatro amigas para você convidar para uma demonstração e ganhar. Aí eu falo o presente que ela vai ganhar. Aí ali você já agenda com ela. Olha, na minha agenda semana que vem eu posto na quarta ou na quinta. Que dia que fica bom para você? Aí você agenda. E iniciar é um próximo objetivo da sessão. Por quê? Porque Mary Kay Ash dizia que sempre numa sessão de beleza com mais de três pessoas há alguém interessado por fazer o que eu faço. Então, Mary Kay Ash, ela dizia isso porque gente. Sempre tem alguém que está ali precisando ou de uma renda, ou de algo novo, ou de reconhecimento, ou de relacionamento. Então, na sessão, eu encontro alguém que poderia fazer o que eu faço, tá? Então, existem os quatro pontos da iniciação, que é antes da sessão, eu pergunto, Michele, das meninas que você convidou, tem alguém que você acha que poderia querer fazer o que eu faço? Aí na sessão eu falo para elas que, se elas quiserem, elas podem fazer o que eu faço. E na sessão eu observo quem ali é a mais interativa, quem é a mais comunicativa, a mais detalhista, que vai incentivando outras pessoas, que tem um perfil. Mas no final do fechamento eu ofereço para todas a oportunidade, tá? Agora, se eu perceber que a Ana tem mais perfil, eu falo, olha, Michele, primeiro que a Michele pode ser minha anfitriã e pode ser a minha iniciada.
Mas eu falo assim, olha, eu percebi que a Ana tem maior potencial, me ajuda, quem sabe ela se torna uma consultora. Se ela se tornar uma consultora ativa, eu te dou um presente, tá? Então existe esse plano de 4 pontos de iniciação para a gente se multiplicar. Já falei para vocês a importância de se multiplicar, né? Porque se torna ilimitado os nossos ganhos. E aí, uma coisa que é super importante é a gente fazer esse acompanhamento da cliente, né? Então, sempre que a gente faz uma sessão, Mary Kay Ash dizia, custa 5 vezes mais atrair uma nova cliente do que fidelizar novas. Então, esse cuidado do acompanhamento pós-sessão, tá? Bom, meninas, pontos finais muito importantes para uma empresária de beleza. A imagem do sucesso, né? Então, o que que a gente precisa considerar? Que nós estamos num negócio de beleza e de relacionamentos. E aí, eu não sei o quanto vocês sabem sobre isso, mas as pesquisas mostram que apenas 10 segundos é o tempo que a pessoa tira as primeiras conclusões a respeito de outras, tá? Como que isso se baseia? Em 55% pela aparência, 38% pelo tom da voz, 7% pelo que você fala. Somente 7% pelo que você fala, tá? Então, imagina, né, o quanto que você convence a pessoa sem abrir a boca, né? Pela sua aparência, pela sua postura, tá? E no último treinamento que a gente fez, a Mary Cleus, ela trouxe um dado de um lugar que ela leu, que eu nem sabia disso, que ela viu que as pesquisas mostraram também que para a pessoa mudar a opinião a respeito de alguém, ela precisa encontrar aquela pessoa de novo por 8 vezes. Olha só, que interessante. O quanto que é forte, né? A primeira impressão é que fica. Para a pessoa mudar aquela impressão, ela precisa ver de novo aquela outra pessoa por 8 vezes, tá? Então, Mary Cash dizia que só há uma primeira vez para causar uma boa impressão. Então, quanto que é importante, né? Se nós estamos num negócio de beleza e de relacionamento, é muito importante que a gente seja a nossa melhor cliente. Então, usar os produtos em mim para que as pessoas desejem os produtos que eu uso. Aí, quando eu vou me apresentar para alguém, o quanto que é importante o meu estilo, mas também o quanto que eu me arrumo, né? Eu gosto sempre de contar, porque recentemente a minha afilhada vai fazer 18 anos. Ela começou a cursar direito esse ano. E ela começou, e um dia eu tava conversando com ela, eu falei, e aí, Sofia, como é que tá a faculdade? Você tá gostando? E a expectativa e tal? Aí ela, ai, madrinha, tô adorando, não sei o quê, mas daqui a pouco a gente vai começar as visitas e eu vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa. Eu achei aquilo tão interessante. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ai, porque a gente vai começar a visitar os júris, né? Umas coisas assim, os lugares, e aí precisa ir de social. Então, assim, uma jovem de 17 anos, né, já entende o quanto, na verdade, a faculdade já impõe isso, o quanto que a imagem é importante, né? A imagem profissional, tá? Então, eu trago esse exemplo porque, assim, você vai mostrar uma imagem de sucesso e passar uma credibilidade, não é de qualquer jeito, né? Então, o quanto que a gente precisa caprichar na sua imagem? E aqui eu não tô falando da gente comprar roupa nova. Eu tô falando da gente usar uma roupa que a gente goste e que nos deixa linda, né? A Cleusa tava linda aqui semana passada, viu, Cleusa? Na nossa aula de maquiagem. Então, gente, quando eu comecei Mary Kay, eu conto pra vocês, vocês viram ali a minha foto do antes. Eu tinha duas saias que eu usava em ocasiões mais especiais, tipo uma festa de aniversário, né? Um lugar mais arrumadinho. Eu tinha duas saias e duas blusas, e eram essas duas saias e duas blusas que me acompanhavam em todas as sessões. Todas. Sem sem mentir pra vocês, eu ia trocando. Eram duas blusas lisas, eu lembro até hoje delas. Duas blusas lisas e duas saias. Então eu ia alternando. Cada hora que tava lavando, eu ia trocando, sabe? Fazendo composição. Era a minha roupa de sessão Mary Kay. Por quê? Porque eu entendia que eu não podia ir de qualquer jeito. Que aquela imagem que vocês viram ali na minha foto de calça jeans, baby look, tênis no pé, não correspondia com aquilo que eu fazia de uma consultora de beleza. Vocês entenderam? Então, quando você vai até a casa da sua cliente, lógico, você vai encontrar o marido dela, você vai encontrar o filho dela. É muito importante que a gente esteja também de forma composta, né? Comportada, tá? Então, usar uma roupa que te deixe elegante,
Claro, as nossas ações, né, gente? Não é só a embalagem de fora. Então, o quanto que é importante ali nossa linguagem, a nossa atitude, a nossa cortesia, né? A nossa gentileza e o nosso sorriso, tá? Então, é muito importante isso, né? Às vezes a gente não tem muito habilidade de sorrir, mas isso é treino. Eu sou da Canção Nova, né? Como eu falei, e aqui o nosso fundador, que também já faleceu, o Padre Jonas. Ele falava que ele não conseguia sorrir, mas ele treinou na frente do espelho, né? E ele realmente tinha um dos sorrisos mais lindos que eu conheço, né? E ele dizia assim, ó, o problema é meu, mas a minha cara é dos outros, né? Então, quanto que a gente precisa entender isso, que a gente tem que deixar da porta da casa da cliente para a rua os nossos problemas, as nossas preocupações, porque nós estamos ali para servir e dar o nosso melhor, tá? Porque ninguém quer ficar perto de ninguém mal-humorado, né? Então, o quanto que essa gentileza, essa alegria contagiam. Aqui tem algumas sugestões, né, de imagem Mary Kay. Então, se a gente pensa, sempre são sugestões mais sociais, né, que nos deixam bonita, que nos deixam elegante e que condizem com o nosso papel, tá bom? Como eu falei mais uma vez, não tô falando de ter que comprar roupas, né? É de usar a roupa que você gosta e que te deixa bonita. E aí, quer uma dica, gente? O pretinho que é básico, né? Você tem um vestido preto, você usa ele no verão, você usa ele no inverno. No inverno, você põe uma meia calça grossa, né? Coloca um cachecol e um blazer. No verão, você usa ele com sapato colorido, com colar, um acessório diferente, com cinto, tá? Então, aqui tá a dica que nunca falha. E dois pontos importantíssimos, importantíssimos, né? Que é sobre a nossa postura. Então, cartão de visitas, apesar de ser pouco utilizado atualmente, né? Porque as pessoas estão muito digitais, pouco papel. O cartão de visita é uma ferramenta muito profissional, tá? Então, quando você vai fazer o contato, eu recomendo que você, além de entregar o cartão, pegue o contato da cliente. Quando eu já vou pegar o contato que eu falo de Mary Kay, que eu não conheço a pessoa, eu já anoto na hora o número, confiro com ela e já chamo ela no WhatsApp, tá? Para certificar que ela me passou o contato certo. E uma outra coisa que ela. Ah, não. E ainda falando do cartão de visitas, uma dica que é muito bacana para a pessoa não jogar fora o seu cartão é no verso dele fazer um cartão fidelidade, né? Então você pode montar, sabe aqueles cartões fidelidade de casa de açaí, de serviços que a gente vai carimbando? Cada vez que você gasta tanto, cada vez que você vai em alguma coisa, aí você vai carimbando para que no final você ganhe um presente. Então você pode fazer o seu cartão de visitas com o verso, né, de cartão fidelidade, que aí a cliente vai guardar aquele cartão com ela, tá bom? Ter a pronta entrega e as finanças organizadas é muito importante. O material de demonstração limpo também. E, claro, estar sempre preparado onde você for para falar de Mary Kay, para abordar sobre Mary Kay, para fazer uma venda, para convidar para ser consultora. E por último, não venda fiado, né? Uma coisa que eu já vi muito nesses anos todos de Mary Kay são pessoas se descontrolarem financeiramente e se prejudicarem, né? E aí, enquanto a Mary Kay era para ser uma oportunidade de enriquecer a vida, acaba complicando financeiramente. Isso não é legal, tá? Então, coisas que a gente precisa considerar que são muito importantes. Primeiro é não vender fiado, tá? Mesmo que você confie na pessoa, mesmo que você saiba que ela vai te pagar direitinho, eu sempre digo que os imprevistos financeiros acontecem. Às vezes a pessoa até se compromete para te pagar, mas se naquele dia alguma coisa acontecer, bateu o carro, o filho ficou doente, teve que pagar uma conta, você não vai ser prioridade. Por quê? Porque Mary Kay não é prioridade, gente. Mary Kay, de verdade, é algo supérfluo, né? As pessoas vivem sem Mary Kay, as pessoas vivem sem cosmético. A gente sabe o quanto que isso impacta na autoestima, na alegria, né? Com certeza, eu não estou desmerecendo isso. Mas as pessoas vão viver, elas vão respirar sem Mary Kay, né? Então isso não é prioridade. Então nós precisamos mais uma vez encarar o nosso negócio como um negócio e lidar com o nosso negócio de uma forma profissional, né? Então, quando você vai atender uma cliente, aí como que é o pagamento? Olha, eu recebo cartão ou dinheiro, Pix. Ai, mas eu não posso te pagar no dia 20, que é quando eu recebo?
Pode, não tem problema nenhum. Eu trabalho com venda programada. Dia 20 eu trago o produto para você. E sorri, tá? Ah, não, não tem problema. Dia 20 eu trago o produto para você. Aí você parcela. Olha, parcela acima de 100. Isso é uma coisa que eu adotei, tá? Acima de 100 duas vezes no cartão. Eu não falo que é fiado, tá? Então, duas vezes no cartão. Acima de 200 três vezes no cartão. Ah, mas você só divide no cartão? Ai, desculpa, mas só divido no cartão. E sorri, tá? Por quê, gente? Porque se ela for na Boticário, ela vai comprar, não é? E ela vai pagar. Alguma forma ela vai pagar. Ela não vai sair com uma cadernetinha para pagar quando ela quiser. O problema é que as pessoas acham que a venda direta tem essa liberdade, sabe? De tipo assim, nossa, tem um rodeio hoje na minha cidade, minha base acabou. Ai, deixa eu ligar pra Débora, que eu sei que ela tem base na casa dela, mas eu não tenho dinheiro agora pra comprar. Se eu for no Boticário, eu vou ter que pagar. Então, deixa eu pegar com a Débora, porque ela é porta a porta, ela vende venda direta e eu pago dia primeiro. Não, entendeu? Não, não é arroz e feijão. A pessoa não vai morrer de fome, sabe? Então, assim, é posicionamento, posicionamento, sem dó, tá? E uma coisa, assim, que é muito legal é a gente ter a consciência de que o que a gente faz para cliente uma vez, ela vai querer sempre. Então, acostume bem a sua cliente já do começo, entende? Já coloca como regra. Eu me lembro que veio uma cliente que a consultora dela parou, me procurou e quis comprar Mary Kay. Aí, me parecia uma pessoa bem de vida, né? Chegou num carro chique aqui em casa, fizemos uma demonstração. E aí, no final, o que que você vai querer? E aí, ela foi falando a lista de tudo que ela queria. Tá, tá, tá. E eu falei, tanto, deu tanto. Aí ela falou assim, tá, e como é que você faz? Eu falei, com dinheiro ou cartão. Ai, meu cartão tá comprometido. Você não faz para pagar por mês? Eu falei, ai, desculpa, não faço. Primeira vez que eu atendi ela, foi mais de R$ 700. Ai, desculpa, eu não faço, eu não tenho condição de ficar recebendo, me desorganiza financeiramente. Aí eu invento uma desculpa, né? Mas é a prática que eu adotei. Ai, porque a fulana fazia. Eu falei, ai, desculpa, mas eu não faço. Insisti, pronto. Naquele dia ela não levou nada, mas eu me posicionei. Hoje ela é minha cliente, só que ela sabe que ela tem que pagar na hora. Então ela compra e ela fala assim: você traz tal produto pra mim? Na hora ela já faz um Pix, entendeu? Aí você traz tal produto pra mim? Na hora ela já tá passando o cartão do marido. Ela já começou a passar o cartão. Vocês entendem? Porque senão, gente, a gente fica na mão das clientes e o problema da venda fiada não é a inadimplência não é nem a pessoa deixar de te pagar, mas é a pessoa não te pagar no prazo que você precisa. Então a gente combina com ela dia 10 porque a fatura vence dia 11, sei lá, ou a gente combina com ela dia 9 porque a fatura vence dia 10 e ela vai me pagar dia 15. Então quem que teve que cobrir a fatura? Eu, entendeu? E aí o que que acontece? Se eu não pago a minha fatura integral ou se eu não pago em dia, vira uma bola de neve que desorganiza todas as suas finanças. Então, é uma proteção do seu negócio que eu te digo, tá? E aí, uma coisa que é muito importante é a gente administrar isso. Porque assim como você não tem chefe, ninguém vai ficar te cobrando o que você tem que fazer todos os dias e você tem que colocar os seus horários, você também tem que administrar suas finanças, né? Porque você não vai receber todos os meses em tal dia. Quando você fizer carreira, no terceiro dia útil vai receber o seu bônus. Mas quando é as vendas, você vai recebendo isso ao longo do mês. Então a gente tem que tomar esse cuidado de administrar, né? Separar primeiro, você separa o dinheiro do custo do produto. Comprei no cartão, então eu vendi para minha cliente. Vamos supor, eu comprei com pedido de 40%. Então eu sei que se eu vender R$ 250, 150 é o custo do produto, não é meu, é para pagar a fatura. Então eu preciso, a gente falava dos envelopes, que antigamente a gente recebia muito dinheiro, né? Agora a gente pode separar em contas digitais ou até acho que dentro do Nubank tem as caixinhas, né, para você separar. Então, primeiro é o custo do meu produto. Aquilo eu não posso mexer, é para pagar a Mary Kay, é para pagar meu cartão. Depois, com o lucro, o que que eu vou fazer? Existe uma regra na administração que é o 60-40. 60% do meu lucro eu reinvisto. Então, eu paguei 150 de custo, R$ 100 foi meu lucro. R$ 60 é para reinvestir. Por quê? Porque loja sem produto na prateleira não vende. Então, eu preciso ter produtos de pronta entrega, eu preciso investir em material de demonstração, tá? Só R$ 40, que é 40% do lucro, é meu de verdade, tá bom?
E uma dica é que nos 3 primeiros meses, como você sobreviveu sem Mary Kay até aqui, viu, Cleusa, que você tá aí no seu primeiro mês. A Débora já passou dos 3, né, Débora? Nos 3 primeiros meses que você viveu sem Mary Kay, não use o dinheiro do seu lucro, reinvista tudo, porque isso vai valer a pena em produto de demonstração, em produto de pronta entrega que aumenta em 70% a chance de vendas, tá? Então é uma dica muito importante. E por fim, meninas, comece esse caminho para o sucesso seguindo duas regras. Comece, número um. Número dois, não desista. Então, começar é extremamente importante, tá? E não desistir. Vão haver tropeços, dificuldades, com certeza, como qualquer outro negócio. Mas eu te digo que vale a pena, que é possível a gente retomar sempre que necessário, tá bom? E deixo como tarefa para agora já. Não descuidem disso, né? Já vou mandar aqui no particular de vocês o link para quem já assistiu, né, Michelle, assistir de novo. Para quem não assistiu, assista já. Não deixa para depois, não. Já pensa isso como um treinamento para que você aproveite tudo isso que você aprendeu já com essa ideia, né? Nossa, Mary Kay trouxe para Mary Kay isso porque olha ali, ó, tô vendo que ela viveu assim, tá? Então você é, vai fechar esse fechamento com essa história super inspiradora. E aí, depois que você assistir o filme, eu peço que você me grave um áudio, né, do que mais te marcou. Pode ser? Meninas, alguma de vocês está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Sim? Não? Não? Vamos tirar uma fotinho para a gente marcar esse encontro? Deixa eu parar de gravar.